didática, que é um ponto de partida para a nossa discusión. Las biografías lingüísticas arrojan luz sobre los viajes individuales en su complejidad. Nós temos aqui os colegas que vêm ao Egito, fazem uma viagem, estão em contacto com o português e o português está a ser escrito na biografia linguística das experiências, contactos. Um bocado ele estava a dizer depois e ela estava a ver e ele, sim, e portanto estas experiências mínimas, mas são tão importantes em termos da identidade da cultura. Continuo. Ele trabalhou en didáctica, que nos interesa hoy. El trabajo sobre la biografía lingüística tiene el objetivo de resaltar las vías de aprendizaje y dar mayor visibilidad a la pluralidad de idiomas. Ofrecen herramientas para comprender los mecanismos de adquisición del lenguaje y la conciencia lingüística como una base importante para la creación de herramientas didácticas y para la implementación de estrategias para la enseñanza de idiomas. Tanto aqui a biografia linguística como eu vou fazer, eu parto destas reflexões. Portanto, aí, antes de falar da minha biografia linguística, e eu vos pedir, enquanto eu estou a falar da minha biografia linguística, cada um de vocês, ao mesmo tempo, vai fazendo a sua biografia linguística. E vamos trabalhar todos. Eu vou contar a minha, mas vocês vão fazer a vossa. E todos vamos fazer a autorreflexão e partilhamos. E sabemos mais umas línguas diferentes. Nós temos aqui um perfil linguístico e vocês podem ter outro perfil. A Cristina totalmente pode ter outro, não é? Muito bem. E vamos perceber, independentemente dos métodos que nós aprendemos as línguas, vamos perceber que fazemos os mesmos mecanismos cognitivos. Estes mecanismos cognitivos, e no meu entender, e tão importantes para o professor de língua estrangeira perceber. Eu sou da escola que, quando encara a aprendizagem das línguas, eu tenho uma cita aqui no troço, é que eu gosto de sempre articular a ciência da linguagem com a didática, porque a didática não pode ser sozinha, tem que ter os processos. E nós, alguns têm esta experiência de estudar a língua, depois fazem processos da didática, outros começam profissionalmente a ensinar a língua. E começam a descobrir, dentro da sala, os processos. Pronto. Eu, na minha tese, foi esta a ideia que eu tentei fazer. Eu, para falar da minha biografia linguística, eu não posso dissociá-la no meu contexto educativo, que é Marrocos. E as políticas linguísticas de Marrocos. Ou seja, quando você quiser perceber a sua biografia toda, ele vai me falar. Mas eu só posso ter ideias sobre ela no seu contexto educativo. E o contexto educativo tem que ver com os documentos oficiais do ensino no Egito. E o ensino no Egito tem que ver com a Constituição. E vocês vão descobrir, eu tenho certeza, que a Constituição linguística no mundo árabe todo tem a mesma política linguística. Por várias razões que posso partilhar com vocês. Portanto, aqui tenho que o Reino de Marrocos determina o árabe como língua oficial. O árabe clássico. Sim, o árabe oficial. Sim. Quando nós falamos do árabe, falamos sempre do clássico. Porque o mundo árabe vive, de modo geral, em diglossia. Sim, claro. Diglossia e triglossia. Portanto, temos aqui Ferguson, o dialecto, são as variedades árabes. Vários árabes todos, que vêm do árabe padrão e cada um de nós cria palavras, etc. E há bocado falei com ele um dialeto marroquino e eles estavam a perceber. Se eu disse, eu não vou usar nenhuma palavra em francês, e vocês vão perceber. E vocês entendem. Claro. Muito bem. E, portanto, o documento oficial do Marrocos tem dois elementos muito importantes.
a língua oficial. Marrocos tem uma característica que diz que o Estado encarrega-se da proteção e do desenvolvimento da língua árabe, bem como da promoção da sua utilização. Ao mesmo tempo, o Amazigh, o árabe tem esta característica, que é o berber. Amazigh, que é o norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia e penso a Líbia, que a partir de 2011 tornou-se também uma língua oficial e eu, em termos de uso, eu coloco o Amazigh como bumerangue. Para já. É uma defesa do Estado, enquanto o patrimônio comum de todos os marrocanos sem exceção. Esta é uma ideia política. Claro. Da união. Não há berber nem árabe. É os berberes têm que aprender na escola o árabe e os berberes também têm que aprender. Portanto, esta é a ideia. Noutra linha, passa e determina uma coisa politicamente correta. Ele disse, vê-la pela ocorrência da política intelectual e cultura nacional e pela aprendizagem e o domínio das línguas estrangeiras mais utilizadas do mundo. No mundo. E aí me fala nem de francês, nem de nada. Deixa assim. Deixa assim e a Carta Nacional que vai interpretar e vai colocar como vai explicar. Enquanto ferramentas de comunicação, de interação com a sociedade, do argumento e abertura a diferentes culturas e civilizações. Ou seja, a Constituição em si reconhece e exige ao cidadão marroquino aprender a língua estrangeira. Daí que a ideia do plurilinguismo é um dever nacional. É interessante. Esta questão portanto, quando vou falar sobre isto, eu não quero dizer que eu tive a voluntariedade de falar línguas. Não. Eu obriguei, eu vou dizer, eu penso que estas leituras podem se aplicar sobre o Egito, portanto, perfeitamente. Porque o mundo árabe não pode contactar com o mundo outro sem uma língua estrangeira. E aí, quais são as línguas estrangeiras que nós temos que escolher? Aí voltamos à nossa história, à nossa época colonial. Porque Marrocos não nasceu em 1956, que é quando tive a independência. Portanto, isto é a prática, e daí que o professor de língua estrangeira deve ter esta consciência no momento de estar com alunos de várias e vai perceber porque isto está a aprender. E depois vamos perceber que dentro do mesmo país temos vários perfis linguísticos. Muito bem. Partindo deste pressuposto, eu, por exemplo, a minha biografia. Eu de 1 ano a 3 anos, primeiro ano da básica, terceiro ano, aprendi o árabe. E reparem, eu digo a primeira língua, eu não digo a língua materna. Porque a minha língua materna é o dialeto. Pronto, é isso que eu tinha perguntado. Pronto, eu digo por razões, eu posso dizer, esta é a minha língua paterna, mas... É a tua primeira língua de escolarização. De escolarização, é isso. Da outra seria a minha. Mas isso não quer dizer a outra língua. 80% do léxico do dialeto utilizo no árabe. Portanto, só para nós termos um critério de designação linguística. Depois do terceiro ano, até o 9º ano, comecei a aprender o francês, que é a primeira língua. Porquê francês? No caso dos meus colegas, seria o inglês. Eu, o francês. Por causa de Marrocos era uma colônia francesa. E, portanto, é a língua de diplomacia marroquina, além do árabe. Portanto, qualquer diplomata que vai para o Maghreb, para alargar um pouco, vocês também podem ter aqui outros alunos de Tunísia, da Argélia, é a primeira língua. Mas a minha primeira língua em ciências, não é o árabe, é o francês. E a minha geração estudei matemática, ciências, tudo em francês, como agora estudei inglês. Depois, mais à frente, do 9º a 12º ano, do 9º, introduziu uma língua que é o espanhol. Eu não escolhi. Na minha geração, nós não escolhemos. Podia ter tido aqui inglês ou alemão como segunda língua. E normalmente, no perfil
do ensino público, quem apanha o inglês e quem apanha o espanhol, normalmente não vai estudar o inglês. Porquê? Porque a política marroquina queria ter pessoas do inglês e na altura o espanhol era a minoria. E era uma boa oportunidade de trabalho. Porque, repara, 7 turmas no meu liceu. A turma número 1, espanhol. Na altura o Cervantes estava A entrar. a entrar. E depois, se eu não quiser espanhol, tenho que mudar toda a escola, ir para outra escola e não te garanto que no cais no alemão eu não trago língua. Escolhas. Estou a fazer entender. Ou seja, fica perto da tua casa, o destino é isso. Deus quiser, é isso. Pronto. E a minha história começou assim. Portanto, era a oferta que existia na tua escola. E existiu o inglês, mas não deram inglês. Não deram. Porque há outras turmas que dão inglês, há suficientes. Ok. E aqui eu era assim, assado. Escolher, nada, escolhes comida e tudo. Estudar, nada. Era por ordem alfabética? Os usados aos... Sorteio. Sorteio. Eu fui sorteado. Foi sorteio, é verdade. Mas foi por isso que vieste aqui parar, não é? Está a ver, é por causa do sorteio. Muito bem, então, no liceu. Então, que terminei, a língua que eu, por acaso, não estava à espera de estudar o espanhol, queria aprender o inglês. Aliás, no verão já comecei a aprender um bocadinho de inglês para impressionar a professora no início, já sei algumas coisas, então, eu saí fora. Muito bem, então a partir daqui, e vocês fazem a reflexão comigo, vocês estão também a pensar nas vossas línguas. Eu, depois de 3 anos no liceu, por acaso eu era dos meus alunos e depois ali o meu professor disse, sabe, eu hesitava para entrar, era de letras, hesitava para entrar na faculdade de línguas, de francês ou espanhol. Mas, na altura, com as ideias da altura, espanhol, agora uma reunião todos sabem francês, é o espanhol. E na minha cidade, tinha a universidade e tinha o espanhol. Portanto, então eu, quando entrei na universidade, eu já sabia 3 anos de espanhol, eu vou pôr aqui os anos. Então eu, quando entrei na universidade, já sabia 6 anos de espanhol, 3 anos, e depois fiz, ao terminar a universidade, tinha estes anos de línguas. Árabe, 15 anos, francês, 13, espanhol, 6, e a única língua que não me obrigaram a estudar, eu fui que escolhi. Na universidade. Na universidade. Não era uma opção ou alguma coisa. Não. Eu curso um livro. Um dia eu estava no segundo ano, no segundo ano. Eu gostava muito da literatura. E como vocês, a literatura, eu gostava de ler, eu comecei a ler Camões, gostava de ler. O espanhol é parecido, portanto, eu vou fazer. Eu ali foi um sábado da manhã, como eu era da equipa do futebol da universidade, os treinos eram às 11, então as aulas eram às 9, portanto eu aproveitava a manhã. Eu fui mais cedo ali, depois tinha uma motivação, tinha que continuar, fazia. Eu comecei a fazer o primeiro ano, segundo ano, mas eu, ao estudar, o meu objetivo era o espanhol. Até que o último ano, estava a fazer a licenciatura, e o leitor do Estudo Camões, na altura, disse-me que havia bolsas, se quiser vir aprender português, olha. Para Portugal. Para Portugal. Eu disse, tudo bem, mas tratas-se, na altura, tratas da parte burocrática, porque ir na altura às embaixadas era uma coisa horrível. Para ter visto, não. Mas
este é o processo. Mas ao longo deste ano, eu aprendi o árabe, para o francês, para o espanhol. Eu nas aulas, como vocês todos, ao aprender uma língua, eu tinha memórias dos meus professores. Eu, na minha tese de doutoramento, a primeira coisa que eu trabalhei sobre a transferência linguística, contacto linguístico. E das coisas que mais, o ponto de partida, eu lembrei de coisas que eu fazia como aluno. Eu não sabia que, depois de muitos anos, eu refleti sobre ela de forma científica. Sim. Muito bem. Eu, na minha tese, se dá uma paciência, eu vou ler este texto, em que faz reflexão sobre estas línguas. Eu comecei a dizer que o meu interesse para a transferência linguística para a aprendizagem das línguas não é recente, remonta à época do meu estudo em Marrocos, país onde nasci, cresci e realizei todos os meus estudos. Porque a minha biografia linguística tem uma grande parte de Marrocos e continuou para Portugal. Daquela época ainda conservo muitas memórias relacionadas com a minha aprendizagem, na escola, no liceu, na universidade. Lembrando, sobretudo, algumas marcantes. Primeiro, ocorreu no primeiro ano do liceu, equivale ao 10º ano. Na minha primeira aula do espanhol, eu, na altura, eu já tinha 7 anos de francês. Apercebi sobre o espanhol de que a língua de Cervantes não me figurava tão estranha como vocês em relação ao português. Porque graças ao francês, primeira língua estrangeira, consegui ler e compreender algumas palavras com relação. Para mim, até aquele momento, eu nunca entrei numa aula estrangeira e sair a ler. A minha fase de francês não tenho recordações, mas certamente não foi assim. Claro. Mais do que isto, já nas primeiras aulas, ao contrário da vontade e metodologia do nosso professor marroquino, eu e meus colegas começamos a estabelecer, inevitavelmente, comparações entre a língua francesa e a espanhola, nomeadamente a nível da ortografia, da leitura, do léxico, da gramática, do modo geral. Era muito frequente ouvir, no decurso das aulas, afirmações dos alunos como "ça, c'est pareil", é parecido ao francês, professeur. É parecido ao francês, perguntas. C'est différent do francês, é diferente do francês. Como podemos dizer esta palavra professor? No fundo, apesar do professor compreender as razões de ser as nossas comparações, preferia utilizar sempre a língua espanhola. Era marroquino. Apesar disso, e faz a essência dos alunos desesperados, lá seria, em vez em quando, para nos esclarecer alguma regra gramatical, um novo léxico, recorria ao francês. Contudo, estas explicações, como recurso ao francês, vinham sempre acompanhadas do aviso. Bueno, chicos, es la primera vez que voy a explicar algo en francés. Estamos en la clase de español, ¿verdad? Anos mais tarde, acabei por ingressar na Universidade de Fez como aluno de licenciatura, variante de literatura espanhola, e depois, já nas aulas do português, dessa experiência recordo também que os leitores, tive 2. Embora mostrassem grande empenho e entusiasmo no ensino de língua e cultura, não tinham consciência da relevância dos saberes anteriores dos seus alunos. E era impossível ter uma semana, 60 horas, 40 horas de espanhol, porque eu lá só escrevo em espanhol, falo espanhol, era impossível entrar numa aula de português, apesar de meus pais são marroquinos, e não sou francês, nem nada, não ver. Havia palavras de francês. Era um processo cognitivo normal. Mas a verdade é que estes professores não aproveitaram nem exploravam o nosso conhecimento das outras durante a explicação da língua portuguesa. Já mais tarde,
no curso do professor, de diploma de professor de português estrangeiro, na Universidade do Porto, que complementou a minha formação em estudos portugueses, tive a oportunidade de partilhar conhecimentos com outros colegas. Eu fiz um curso só com estrangeiros. Só havia um português, na altura. Na altura não era, esta formação não era assim aberta para todos, e não havia esta promoção da língua portuguesa. Eu tive a oportunidade de partilhar com pessoas da Argentina, Bélgica, Costa do Marfim, Senegal, Hungria, Itália, etc., que versavam sobre as dificuldades que enfrentamos na aprendizagem da língua portuguesa. A verdade é que as nossas dificuldades na compreensão de alguns aspectos gramaticais da língua portuguesa eram o resultado de como cada um geria o seu repertório. Claro. De facto, recordo muito bem que algumas destas discussões e dúvidas foram partilhadas com os nossos formadores professores nativos, provocando algum incômodo em algum deles, nomeadamente ao que não estavam habituados a lidar com alunos que sabiam muitas línguas e traziam aquilo tudo. Muito bem. Portanto, esta questão era antes eu estou a ficar sem bateria, só posso parar aí a bateria. Está aqui. Portanto, e como aqui a citação disse, pronto, até aqui eu traduzi em espanhol, é a cabeça do aprendiz, na segunda, terceira ou quarta língua, todas essas línguas se falam entre si constantemente. Portanto, este processo, digamos que hoje vou partilhar com vocês a partir da literatura. Muito bem. Eu quando, em termos investigador, a biografia linguística, esse conjunto de palavras que nós conhecemos, etc., que conhecemos, em todos os conceitos, a investigação de línguas, não há nenhum conceito em que a biografia linguística não é tão importante. Eu vou passar por aqui só para vos aqui. Aquisição, interlíngua, análise do erro, transferência interlinguística, conhecimento implícito e explícito. Portanto, isto são processos, mais ou menos. Desenvolvimento curricular da língua estrangeira. Portanto, eu, quando faço um currículo, vocês, em todas as universidades, selecionamos alunos e, portanto, competência plurilingüe e policultural, que é um conceito que eu acho que é uma parafrase da interlíngua. Consciência metalinguística e didática integrada plurilingüe. Portanto, quem quer trabalhar em didática de línguas e metodologias, nós, ou fazer tese e tudo, são conceitos que nós já conhecemos, para alguns, outros não. E o ponto de partida é a biografia linguística do aprendente. Portanto, daí que o que vai a seguir, eu vou tentar mais ou menos explicar um percurso, como explicar esta biografia linguística. Mas antes eu queria perguntar a cada um de vocês qual é a biografia. A Cristina deve ter o português, inglês, francês... Não, francês primeiro. Viveu fora. Portanto, então a Cristina vai me dizer a sua biografia. Ok, então, a minha língua de socialização primária, Sim. em casa, foi o português. Sim. Mas eu emigrei com os meus pais para o Canadá quando tinha 2 anos. Muito bem. Para o Canadá anglófono. Sim. Portanto, eu, a partir dos 2 anos, até aos 14, vivi no Canadá. E, portanto... Até 14? Até aos 14 anos. Portanto, eu adquiri o inglês na infância ainda. Agora, o inglês é uma língua segunda, mas não é propriamente uma língua não materna. É no sentido psicolinguístico. Sim, sim, sim. Porque eu adquiri o inglês com a mesma facilidade com que... Não é? Ou pelo menos com facilidade comparável. Sim, sim. Um tipo de bilinguismo. É um tipo de bilinguismo, pelo menos. Precoce, não é? Sim. Mas sucessivo, não simultâneo. Não é? Depois fui para a escola e aí tive então contacto com o francês. Só que o meu contacto com o francês é uma história muito triste. Eu estava a viver num país bilingue, só que o país não é bilingue. Sim. Só há uma região do país que é bilingue, que é a região do Quebec. E aí a população é bilingue. Mas no resto do Canadá não é inglês, sim. É anglófono, não é?
E então nós, porque se tratava de um país bilingue, tínhamos aulas de francês a partir do primeiro ano de escolaridade, a partir da escola primária. Só que era um francês, assim, ou era uma metodologia de ensino do francês muito peculiar. Traduções e tal. Não, era o modelo audiolingual, era repetir. Repetir diálogos. Então tínhamos personagens, a Simone, e mais o Simon, e já não me lembro como é que se chamava a personagem feminina, tinha um cão, tinha um gato, tinha uma cama, tinha uma casa, pronto. E não passávamos disto. Quando eu voltei para Portugal, com 14 anos, fui para na minha escola, portanto fui para uma turma que tinha começado a aprender inglês como língua estrangeira a partir do 6º ano de escolaridade. E portanto eu fui para o 9º ano, e portanto, eles tinham estes anos de inglês. Sim. E tinham começado a estudar francês no 7º ano, portanto eles estavam no 3º ano de francês. Sim. Ora, eu tinha tido francês desde o 1º ano de escolaridade. E eles só tinham 2 anos de francês e eu para o 3º. Pois eles sabiam francês que nunca mais acabava. Eu não sabia nada, não sabia francês nenhum. Lembro-me de ouvir, de que estávamos a falar no subjuntivo. O que é subjuntivo? Não sabia o que era. Não tinha ouvido falar. Claro, e depois fiz o conjuntivo. Ok. Mas na altura temos consciência. Portanto, quando acabei o 9º ano, fiz esse ano de francês assim, muito difícil. Quando cheguei ao 10º ano, escolhi alemão. E de iniciação. Então tive 2 anos de alemão. Também comecei a estudar latim no 10º ano. Então quando fui para o 12º ano, quis continuar com o alemão, mas não pude. Porque não havia opção. E depois não havia alunos. Não havia alunos e não havia a combinação. Eu queria inglês, alemão e literatura portuguesa. Sim. Não havia, então eu fiquei com inglês, latim e literatura portuguesa, que era uma combinação que ninguém tinha. Inglês. Depois vim para a faculdade, continuei a estudar português e inglês. Então, a ver, ela fez a biografia linguística em termos de línguas, mas também explicou contextos. E isto que é muito importante para nós quando nós aprendemos. ¿Está fantástico? Y para mí es el árabe, por supuesto, la lengua materna, y el inglés y español. Español. Sí. ¿Y el inglés cuántos años? Casi como ha ocurrido en Marruecos, sí. Desde, primer año, desde, casi 10 años. Sí, 11 años, 10 años, sí, 11 años más o menos. Es igual. Yo he tenido una experiencia parecida a Cristina, sí. Porque yo empecé en una escuela egipcia privada, sí. Así que estudié desde muy pequeño el árabe y el inglés. Y después, en el 3er año de preparatoria, he estudiado francés por 3 años. Sí, muy bien. Pero, bueno, no me gustó para nada, Así que cuando entré en la secundaria, tenía que coger una segunda lengua, ¿no? Aparte del inglés. Y así que elegí alemán. Y me gustó mucho el alemán. Así que cuando entré en la universidad, quería seguir con el alemán, pero no podía, porque el departamento de alemán en la universidad tenía que coger gente de escuelas alemanas, porque era literatura alemana, así que no daban idioma desde el principio. Así que elegí español. Y seguí con el español, hice el doctorado. Su español, el destino del español del colega es igual como el mío. Sí, igual. Es igual. Y después, cuando terminé el doctorado, conocí a mi mujer, que es italiana. Y así que empecé mi viaje con el italiano, que lo aprendí más bien practicándolo, ¿no? Escuchando, viajando a Italia y hablando con ella también, con mis hijos también después. Y últimamente empecé también a estudiar un poco de gramática y también para mejorar un poco mi conocimiento también de la escritura, expresión escrita y todo eso. Y nada, y ahora empezamos con portugués. Entonces, o que eu queria salientar aqui, eu certamente vou salientar mais uma coisa, é que a biografia linguística é uma questão não apenas de aprendizagem, mas também de aprendizagem em circunstâncias de vida. Claro. E que nós, muitas vezes,
somos apenas um instrumento a receber. Não escolhemos. E como eu já vos disse, essa é a ironia do destino, no bom, no mau, não sei o quê, é que a única língua que não fui obrigado, que fui escolher, entrei e bati numa porta de uma sala, em uma cidade, e fiz a fila, e estive, é que é o português. E depois, passando muitos anos, é através do português é que eu abri todas as perspectivas profissionais possíveis. Até fiz doutoramento em português sobre o ensino do português. Estou muito bem. ¿Radua? Porque mi lengua materna es el árabe, Sí. pero desde pequeña estudié el inglés en la escuela porque es una escuela de inglés. La lengua inglesa es una lengua obligatoria. Estudiamos matemática en inglés, todo. Y en los años, o en la etapa preparatoria y secundaria, estudié el francés como segunda lengua extranjera, al lado del inglés. Muy bien. Y en la universidad empecé a estudiar español. Y he olvidado todo el francés. Normal. Es muy normal. Yo, en mi tesis, yo comprobé eso en las entrevistas de la gente marroquí que sabe francés y comienza a estudiar el español y se fija totalmente motivada al español, el francés apenas tijolo. ¿Y qué más? Solo yo que sé es merci. Merci. Pero merci para los egipcios casi árabes. Merci. Como marroquinos, merci. Bueno, mi lengua materna es el árabe de dialecto variedad egipcia. Desde la escuela preparatoria, porque estaba en una escuela en que estudia en la lengua árabe, desde la fase preparatoria empecé a estudiar la lengua inglesa, pero esta lengua inglesa en la que los profesores pronuncian una palabra, por ejemplo, empty como empty. Un inglés muy deformado. Sí. Y seguí así hasta la escuela secundaria y hasta ingresarme a la universidad. Y con durante la escuela secundaria también estudié el francés. Conseguí en el inglés y en el francés cantar canciones, hasta las canciones más rápidas, las canciones de rap como afición personal. Pero cuando empecé a estudiar el español, todo se borró totalmente. Que cada idea, cada concepto, cada nombre, cada sustantivo, cada cosa se me ocurre siempre en español. Hasta el momento que algunos conceptos a veces estoy pensándolos en español en vez de árabe. Porque no encuentro el equivalente exacto. Considero que la lengua extranjera que más practico claramente es el español, aunque llevo muchos años estudiando el inglés, pero no sé ni decir. Se fossiliza, porquê? Porque uma razão, as línguas são todas aqui, mas é a motivação. Isso acontece mesmo com os marroquinos que estão a estudar filologia espanhola, e eu perguntei-lhe, porque na proficiência dizem que já não sabem francês. Quando fiz entrevista, fiz entrevista, e eles diziam o francês era muito importante no início, mas agora é o pão de dia, é o espanhol, eu não quero saber mais do francês, apagou, mas conscientemente o capital do francês está ali, porque é aquele que absorve tudo, o quadro teórico e tudo. Muito bem. E aí, os colegas portugueses? Eu, a língua materna é o português. Sim. Depois entrei em contacto muito nova com o espanhol e com o galego, porque eu sou de uma região de Portugal que é fronteira. Sim. Então, desde criança que lido com isso, eu nunca estudei. Depois estudei a partir do 5º até à universidade de inglês. Acho que foi 12 anos. Do 7º ao 9º francês, do 10º ao 12º alemão
e um ano de latim na universidade. A minha língua materna também é o português. Também como a Ana Isabel, desde muito cedo, desde bebê praticamente, comecei a estar exposta ao espanhol, não por estar a viver, não por viver junto à fronteira, mas porque o meu pai, por opção, fazíamos sempre férias e passávamos muito tempo em Espanha. Sim. E portanto era quase uma... E via muita televisão espanhola. Sim. E mesmo em criança já lia muitos livros em espanhol. Depois, a minha primeira língua estrangeira de aprendizagem formal foi o inglês. Estudei 5 anos de inglês. Depois, quando fui para o secundário, no 10º ano, como estava numa área em que não era de letras, só tínhamos 2 anos de língua e escolhi o francês, que neste momento não o esqueci totalmente, mas costumo dizer que é francês turístico. Dá para ir a Marrocos, dá para ir a outras, dá para ir a Espanha, a França, para ir a um restaurante e assim, mas pouco mais. Sim, pronto. Depois, estas são as minhas línguas, mas o inglês voltei a estudá-lo formalmente numa escola de línguas, no British Council, durante muitos anos, por causa de uma outra profissão que tive. E, entretanto, em 2008 entrei aqui em Línguas Modernas e formalmente estudei espanhol. Muito bem. Eu inglês, portuguesa, sim. Comecei a estudar francês no 5º ano. Foram 16 anos de escolarização. Não, 16 nada. Do 5º ao 7º, do 5º ao 12º. Do 5º ao 12º mais 4. Mais 4. Então? 12. São os 16, eu já estava de qualquer maneira, as oportunidades de uso do francês têm sido esporádicas e, portanto, não me considero neste momento já uma falante muito proficiente, enfim. Tive a oportunidade de estudar 2 anos de inglês, 14, 15 anos, foram os 2 anos de contacto formal com o inglês, em contexto escolar. Depois fiz mais experiências, como a Cristina, também estudei 2 anos no alemão. Na faculdade, aqui... Na faculdade, fiz como opção 2 anos de italiano. E fui obrigada a estudar latim também, foram 3 anos de latim, 1 no secundário e depois 2 anos aqui. Portanto, foi esse o meu percurso. Muito bem. Ainda comecei também aqui a estudar japonês a nível fonético e para ver a comparação, para poder ensinar um pouco melhor aos meus alunos, mas desisti. Muito bem, como observamos é que pelo menos cada um de nós pelo menos já contactou pelo menos com 3 línguas. Sim. Isto para nós é muito importante para o professor de língua estrangeira em relação aos seus alunos. Portanto, aqui a biografia linguística. Quem é professor de português aqui? Sim, pronto. Todos os vossos alunos pelo menos sabem inglês. 3 línguas, além do... Às vezes apanham-se alunos que só sabem a língua materna. Sim, mas mais no curso anual. Mas aquele curso de verão, não é? Mas aqueles que vêm de mobilidade, Erasmus, por exemplo, Erasmus. Não, os Erasmus sabem inglês, para além da língua materna. Não é? Sim. E, por exemplo, aquele que tem o percurso académico muito bem das línguas. E isto é muito importante para o professor, não apenas em perceber o perfil linguístico, também, às vezes, a capacidade metalinguística e, portanto, aqui nós temos um conceito, portanto, posso dizer a língua segunda, aquele que se aprende depois da primeira, pode ser a segunda ou terceira, mas aqui é uma definição do Mariano Bono, que a denominação terceira, el 3, implica a presença de al menos 2 idiomas previamente adquiridas no repertório dos estudantes. Portanto, aqui nós temos, todos são do L3 espanhol, com as experiências, mas o conceito L3 até pode ser utilizado como quando sabes várias línguas,
e a língua-alvo é o L3, mas é decidida por vários, só apenas o conceito. Muito bem, é isso. Aqui, não sabendo o contexto, nós temos aqui para os contextos onde se aprende uma terceira, em que a biografia linguística é muito importante. Eu tenho aqui, por exemplo, na Catalunha, no País Basco. Isto são as regiões muito importantes em termos de Espanha, em termos de plurilingüismo, porque eu assumido. Eles aprendem o inglês já desde criança. Porquê? Porque são bilíngues, o espanhol e o basco. E depois o inglês. Depois aprendem o catalão, como primeira ou segunda, e depois o espanhol e o inglês. E depois o inglês sempre é uma língua presença nestas regiões autónomas da Espanha, mas antecedida por duas do bilinguismo, podemos classificá-lo como o precoce ou qualquer tipo de bilinguismo. Por exemplo, no âmbito do Erasmus de mobilidade, e vocês têm um público muito grande, um polaco, quando vem aqui, pelo menos sabe inglês. O alemão, às vezes, o russo, portanto... Agora já não, agora é mais inglês. Inglês, não é? A Rússia é mais os pais deles. Um checo, da República Checa. Sim, também. Também vai com o inglês. Do inglês, e o italiano, o alemão, depois francês. E depois aqui, na criação do Mercosul, em 2004, o mercado Mercosul fez com que o português, nos países hispanofalantes, se torne a terceira. E o português e o espanhol no Brasil se torna a terceira. E vocês já, acho que é uma lei de 2004, 2005, se não me recordo, que foi obrigatório, como depois do inglês. E depois temos aqui no Instituto Camões, nos países do Maghreb e alguns países, por exemplo, em Marrocos pode-se encontrar um perfil. Quando apanharem o marroquino, o seu perfil seria pelo menos este. Árabe, francês e depois na segunda língua estrangeira, inglês ou espanhol. Ou alemão. E depois o português como quarto. Ou então pode ter o árabe, por exemplo no Egito, eu acrescentei inglês, o espanhol e até o francês, portanto pelos vistos também tiveram, e o português. E depois também nos fluxos imigratórios, é um fenómeno muito engraçado, que em Israel, o hebraico se aprende como terceira língua. Porquê? Porque a imigração para lá vem só uma pessoa com a língua dele. Do país de origem, russos, da América Latina. Depois aprende o inglês. E depois o hebraico. E eu só para vos dizer, alguns meus especialistas na aquisição é na Universidade de Tel Aviv, porque é a Torre de Babel. Para nós isto, como nós professores todos refletimos, isto é muito importante para um professor. Isso leva-me a voltar para trás quando eu via que aprender o português. Nos anos... Havia muitos alunos. Só que eu sei que até a Cristina fez um projeto importante sobre o perfil linguístico dos alunos e tudo. Na altura, eu, quando fui inscrever para aprender português, eu tinha uma ficha, nome, nacionalidade e mais nada. Sabe em que turma fui incluído? Com sérvio, eu lembro-me. Sueco, japonês, chinês, e havia uma pessoa de Malta, aqueles que para a funcionária da universidade eram pessoas mais ou menos têm línguas afastadas do português. Eu entrei a primeira aula, segunda aula, e depois o professor, na altura, utilizava uma língua que não dominava ali, que é o inglês. E eu estava a ver, eu percebia tanta coisa, porque eu já francês tudo, eu não posso estar nesta turma. Eu percebia todo o português, eu tive que ir voltar à secretária e disse, e a senhora, isto é isto... eu tinha um colega do Egito também. E eu também sabia espanhol. E nós fomos os dois. E ela, mas vocês não... do árabe? Sim, mas não sabem. Depois tivemos que fazer uma reunião com o professor Malak. E nós explicamos a eles, olha, e ele perguntou-me em que turma queres? Eu disse, francófonos ou hispanofalantes? O meu perfil
era mais importante para ajudar o professor. Porque a minha língua de referência para aprender o português na leitura era o espanhol. E, portanto, eu fui com os alunos. Portanto, isto é muito importante para o professor, esta realidade. E muitas vezes, até na minha universidade, eu vejo turma de turcos, todos e sérvios todos, mas há muitas pessoas podem saber as segundas línguas, pode ser um ponto de referência para outros, apenas uma ideia. Continuamos pronto. Todos nós, e como vocês fizeram, e a Cristina fez, quando eu digo aprender o IL3, não quer dizer de forma cronológica. Pelo menos a colega do País Vasco determina estes, mas há muito mais. Há muito mais. Eu só para dizer que não é uma coisa fechada. Há duas que aprendem, depois um pai tem, no seu caso, o italiano, portanto, há muitos. Agora todos nós fazemos isso. Quando nós aprendemos duas línguas, ficamos mais fortes, claro, do ponto de vista cognitivo. E vocês, os vossos alunos todos que vão aqui aprender o português, sobretudo aqueles que têm experiência, têm consciência metalinguística apurada, sobretudo se vêm de uma área de línguas, e depois, porquê? Porque a biografia linguística sempre está a passar, e sobretudo se estas pessoas ainda estão em contacto com estas línguas. Portanto, são os processos psicolinguísticos que nós podemos determinar. Aqui, este é um esquema que utiliza no doutoramento e explica tudo o que é o fenómeno que nós, quando aprendemos uma língua. Eu me aconteceu com o espanhol, sobretudo, porque eu, quando fazia escrita espanhol, transferia muito do francês e também, de vez em quando, do árabe. Ele não ficava parado. Algumas expressões, portanto, eu fazia. E a transferência e a interlíngua é um processo de aprendizagem, é uma estratégia de aprendizagem. Quando eu faço uma língua ou outra, transfiro de uma outra, esta é a minha estratégia. E cada um faz estratégia. E há vários fatores que nós fazemos a transferência. Quando eu vim aqui a aprender português, as minhas primeiras transferências até eram engraçadas, eram do espanhol. Eu partilho com vocês uma daquelas que deixaram toda a gente para rir. Que era de espanhol, vou-vos dizer para nunca eles poderem fazer. Eu tinha um mestrado, uma aula assim, e nós tínhamos na altura a fazer trabalhos orais com o professor Maia dos Exercícios, e depois nós fazíamos crítica, mas crítica literária, era literatura. E eu, na altura, eu era o único rapaz da turma e ela não gostou do meu trabalho e começou a criticar e eu, assim, armei para defender. Disse, e as colegas até eram professoras e falavam com alguma autoridade e tudo. E eu, em vez de dizer, na altura, a palavra desenvoltura e fluidez, até os colegas falaram com desenvoltura e fluidez, se ela criticou a ciência, eu tenho que utilizar uma coisa. E em vez de dizer estas palavras, que o Abdel em 96 não sabia, utilizei, falaram com tanta soltura. Que em espanhol habla bien, con soltura. Pero el portugués, soltura, en la lengua informal, es la